foi assinado em janeiro e o Congresso Nacional aprovou ele este ano. Nós vamos lá para o nosso site, metrópolis.com, em uma matéria da Maria Laura Giuliani, que acompanhou a promulgação, então, esse acordo que foi, então, aprovado dentro do Congresso Nacional, que teve a presença aí do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O Congresso Nacional promulgou o acordo do Mercosul e da União Europeia nesta terça-feira, a lei que autoriza o acordo de livre comércio entre países do Mercosul e também a União Europeia. Países do Mercosul, a gente está falando aí, então, Paraguai, Uruguai e também estamos falando da Argentina e aqui do Brasil. A sessão foi realizada no plenário do Senado e contou com a presença dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora, o texto ele vai seguir para a ratificação do presidente Lula. Durante essa promulgação, o vice-presidente Alckmin afirmou que a vigência do tratado deve iniciar em maio deste ano. As negociações para um acordo entre os blocos econômicos europeu e sul-americano não são recentes. Elas estão acontecendo aí desde 1999. Representantes políticos se uniram em diferentes momentos, atravessando ciclos políticos distintos, crises econômicas e mudanças de prioridade em ambos os lados. As conversas foram concluídas tecnicamente em 2019, 20 anos após o início delas. A demora não se deu apenas por entraves burocráticos, mas por divergências concretas sobre agropecuária, indústria, padrões regulatórios e questões ambientais e também climáticas. O acordo ainda enfrenta a resistência de países da União Europeia, como a França. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou no dia 10 de fevereiro que o tratado seria um mau negócio. O acordo de livre comércio foi assinado por representantes dos blocos sul-americano e europeu em 17 de janeiro, em Assunção, capital do Paraguai, país que ocupa a presidência temporária do Mercosul. A assinatura formaliza o texto de acordo, mas ele ainda não tem efeito de lei. A gente traz, então, aí que o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que esse acordo ele deve começar a valer em maio ainda deste ano. Para que o tratado entre em vigor, é necessário que os parlamentos de todos os Estados-membros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, aprovem o texto. A Venezuela está suspensa de sua condição de membro pleno do bloco e a Bolívia segue em processo de adesão. Até agora, apenas o Congresso do Paraguai não deu aval ao documento. A Maria Laura também traz para a gente aí que lá na Europa, a União Europeia, o tratado precisa passar por duas etapas de aprovação. Primeiro pelo Conselho do Bloco e depois pelo Parlamento Europeu. No Conselho Europeu, formado pelos governos de 27 Estados-membros, o acordo do Mercosul teve o apoio de uma maioria qualificada, ou seja, ao menos 15 países a favor, o que representa 65% da população total da União Europeia. Mesmo com essa aprovação no Conselho, a ratificação final ainda depende do Parlamento Europeu. No dia 21 de janeiro, os eurodeputados, por uma margem estreita, decidiram solicitar ao Tribunal de Justiça da União Europeia um parecer sobre a conformidade do pacto com os tratos do bloco. Essa medida suspende de forma temporária a votação do parlamento e pode atrasar o processo por meses ou mesmo até por anos. Aí a gente traz aqui, a Maria Laura explica direitinho o que é esse acordo da União Europeia e também do Mercosul, que envolve aí os 27 países da União Europeia, além do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e também a Bolívia. Traz aí que a União Europeia acabou se comprometendo a eliminar tarifas de importação sobre cerca de 95% dos produtos brasileiros, o que corresponde a 92% de tudo que o bloco compra do Brasil em valor. Também mostra aí pra gente que a retirada das tarifas ela vai ocorrer de forma escalonada. Parte será eliminada de forma imediata após a entrada em vigor do acordo e o restante vai ter uma redução gradual ao longo dos prazos de 4, 7, 8, 10 e 12 anos, conforme o tipo de produto e o nível de sensibilidade econômica. Então, essa matéria completinha da Maria Laura Giuliani, então, mostra pra gente, então, assim como prometido, presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, lá no início dos trabalhos, lá em fevereiro, eles falaram que iriam sim dar prioridade em relação a essa questão do acordo União Europeia e Mercosul. Então, eles prometeram e acabaram cumprindo o projeto. A proposta foi aprovada e agora ela vai precisar passar aí pelas mãos do presidente Lula. E, segundo Alckmin, essas medidas devem começar a valer a partir de maio desse ano, mas é importante destacar que é de forma escalonada. Esse acordo comercial, ele pretende, então, aí, fazer descontos
em relação a produtos que são importados e que são exportados e que deve beneficiar sim o Brasil, mas de forma escalonada, não de forma imediata. Vamos lá?